Olá meus amigos, sejam bem-vindos aqui no canal Projeto Raiz. Hoje eu vou mostrar um vídeo de como solucionar esse seu problema de disquete, de quem é da época, né? Quem aí é da época que se utilizava disquete, eu usei muito. Aula de Internet Explorer, Excel, PowerPoint. Eu tenho alguns disquetes aqui parados na minha gaveta. Resolvi trazer um projeto que você pode utilizar aqui, ó, 5 disquetes. Estão parados aí ocupando espaço, você não sabe o que vai fazer com eles, simplesmente você pode imprimir essa base e a parte superior e começar a dar uma utilidade para aqueles seus disquetes que estão aí parados. Se gostou do projeto, se inscreve aqui no canal e deixa um like aqui no vídeo, que eu vou mostrar o passo a passo de como modelar essas peças. Junto aqui na descrição eu vou deixar também um link com o desenho técnico, para você poder seguir aqui as instruções, fazer o passo a passo, tirar dúvidas que possam ocorrer durante o processo. Tem aqui o nosso desenho técnico. Vamos começar? Criando um novo arquivo. Eu vou começar criando o próprio disquete. Então, novo componente, disquete. Temos ele aqui. Criando uma nova disquete no nosso plano superior. Ele é simplesmente um retângulo de 90 por 94 de altura. Finalizo o sketch e faço uma extrusão de 3,3 milímetros. Aqui, para deixar um pouco mais bonito, eu apenas fiz um retângulo assim, sem muita medida, e um círculo sem muita medida mesmo, só para a gente poder saber qual que é a parte de baixo aqui do nosso disquete, menos 1 milímetro. Vou tirar um pouco de material. A gente sabe que essa aqui é a parte de baixo. Fica mais fácil na hora da montagem não confundir, porque as medidas da altura e da base são diferentes. Então, vou voltar aqui no projeto inicial, clicar aqui na bolinha, tirar a visibilidade do disquete e vamos criar o componente base. Novo componente, base. Vamos agora no plano superior, assim, plano superior. Vamos começar a fazer um quadrado pelo centro. Ele terá 93,5 por 93,5. Ok. Aqui no desenho, ó, podem ver 93,5 por 93,5 é a nossa base. E vou fazer no mesmo sketch alguns offsets, algumas linhas que vão criar as nossas paredes aqui, onde o disquete irá encaixar. Que serão de 3,5 e de 6,3. Então, serão as nossas paredes. Ferramenta Offset, clico no nosso quadrado, 3,5 dividido por 2, porque lembrando, esse primeiro quadrado que fizemos é a linha que vai no meio, onde encaixa o disquete. Então, 3,5 dividido por 2 para um lado e a outra distância virada no outro sentido. Novo offset, de novo a linha central, agora negativo, menos 3,5 dividido por 2. Ok. Vamos de novo fazer um offset, que é a parede externa, 3,3 dividido por 2. E de novo, sempre utilizando o quadrado central, menos 6,3 dividido por 2. Ok. Agora, esse quadrado central, nós podemos dar um duplo clique nele. Ele irá selecionar todas as linhas que se conectam. Nós iremos trocar agora para construção. Pronto. Ele é só a nossa referência aqui. O que realmente importa são esses outros quadrados aqui. Esse será a nossa parede externa. Esse será a nossa parede interna. E esse daqui interno será o nosso chão, será a nossa base. E aqui será também uma pequena base, que é onde o disquete vai apoiar em cima. Então, voltando aqui no sketch, vou fazer novamente um retângulo pelo centro. Vou alinhar pelo centro.
Será mais um disquete. Vou mostrar aqui, ó. Será esse disquete aqui do meio. Ele tem um pequeno encaixe. Vamos já fazer esse recorte aqui. Caso você queira fazer o projeto, você consegue colocar uma divisória aqui, né? E eu escolhi centralizar pelo centro, né? Eu escolhi colocar aqui 16 milímetros. Achei que ficou uma distância boa, 16 milímetros. Você pode fazer ele em cima aqui, caso você queira que a divisão fique com espaços iguais, não tem problema. Aqui, 3.5, que é o espaço para o disquete poder encaixar. E nós iremos fazer aqui um constraint de collinear. Essa linha, não com a primeira aqui, a parede interna, a segunda. Vamos fazer com que elas fiquem sempre em cima uma da outra. Automaticamente o outro lado também está já alinhado. Tudo isso foi feito utilizando somente um sketch. Finalizo, uso a ferramenta extrusão. Nós iremos selecionar aqui as paredes, essa. E aqui nós podemos selecionar tudo. Inclusive esse pequeno pedaço aqui que mais para frente iremos recortar o pedaço. 10 milímetros. Já temos as nossas paredes. Vou voltar aqui na base, na aba Sketch e voltar à visibilidade, porque agora eu preciso selecionar a parte de baixo do nosso objeto. Tanto essa, que dá a volta inteira na peça, quanto toda a parte da base. Aqui será de 1 milímetro. Tira a visibilidade do Sketch. E para ficar mais fácil, podemos clicar Shift N e ele cria uma cor aleatória para diferenciar do fundo, que também é cinza. Vou voltar à visibilidade do nosso primeiro sketch e vou apenas selecionar agora, posso girar a peça, vou apenas selecionar esse pequeno retângulo. Eu quero retirar, porque é onde encaixa o disquete. Vou colocar aqui, ó, um plano de offset. Ele começará a retirar o material depois de 1 milímetro, que é justamente a espessura da nossa base aqui, o nosso chão. E depois ele irá retirar todo o material. O sentido está correto. Analise se no seu desenho o sentido está correto. Clico, opção retirar material, cut, ok. Tiro a visibilidade. Vejo que agora eu continuo com o meu chão feito e retirei apenas o material que eu preciso para encaixar o disquete. Vamos utilizar aqui no plano frontal. Vou fazer um pequeno trapézio. Aqui, conecto. Vou travar pelo centro na vertical. Vou passar o mouse aqui em cima da linha, segurando o Shift até se transformar em um X. E travo. Mesma coisa aqui, seguro o Shift e travo a peça. Elas estão alinhadas pelo centro. E aqui tem um recorte de 60 milímetros e um ângulo de 135 graus. O mesmo do outro lado. Já estão travadas. Aqui, essa altura não é importante. Posso deixar ela do jeito que eu quiser. Basta que seja mais alto do que a parede aqui. Aqui no desenho, essa parte está aqui na parte de baixo da folha. 135 por 60 e 4 milímetros de distância. Ela tem 4 milímetros. Agora sim. Finalizo o sketch. Utilizando a ferramenta extrusão, eu vou retirar o material. Vou utilizar aqui simétrico. Utilizar todo o comprimento. E também mudar aqui a distância para tudo. Assim ele irá retirar totalmente o material até o fim. Para não ter que refazer todo esse sketch
Aqui na lateral, a gente pode utilizar a ferramenta Rectangular Pattern, trocar para Circular, mudar para Feature, que é a ferramenta. Vamos selecionar a ferramenta Extrusão, clicar no eixo, nesse caso aqui é o eixo Z, e se eu colocar a quantidade 2, como ele está na distribuição total, ele está fazendo um giro completo na peça, ele volta na mesma posição que ele já está. Então eu posso trocar para parcial e trocar para 90 graus. Assim eu consigo rotacionar 90 graus e retirar o material nas laterais. Aqui aquele pequeno encaixe que eu falei para vocês, nós iremos utilizar na montagem. A próxima etapa agora é selecionar os cantos da peça com a ferramenta Chamfer. Vamos fazer esse processo manualmente, selecionando todos os chanfros, rotacionando a peça, todos os chanfros na vertical. E a medida de 3,5 milímetros. Fazemos um pouco de acabamento na peça. E agora iremos criar na face lateral, utilizando a ferramenta Projeção, selecionar a face e clicar OK. Iremos criar um offset, queremos ele interno, então ele é menos 2 milímetros. Essa parte está aqui no desenho, 2 milímetros. Iremos fazer uma extrusão de 1 milímetro no ângulo de 45 graus. Voltando aqui na peça, finalizar o sketch. Selecione os dois perfis, menos 1 milímetro, para inverter o sentido e retirar material. E o ângulo aqui, o taper angle, será de menos 45 graus. Confirmo com OK. Iremos repetir o processo do Rectangular Pattern, trocar para Circular, selecionar a nossa última extrusão, trocar o eixo vertical e aumentar a quantidade para 4. Assim teremos nos 4 lados as nossas peças. E para finalizar a base, iremos aplicar um chanfro, selecionar a face inferior e aplicar 1 milímetro. Novamente o chanfro, iremos selecionar manualmente as arestas internas da peça. Aqui e aqui. 1 milímetro. Assim temos um acabamento interno e externo e a nossa base está pronta. Vou voltar no projeto original, vou clicar sobre a base, botão direito, Copy. Aqui no projeto original, botão direito, Paste New. O que essa ferramenta faz? Ela faz uma cópia, mas essa cópia a gente pode agora fazer alterações na peça sem modificar a peça que deu origem a ela. Se eu apenas fizesse uma cópia normal, Ctrl+C, Ctrl+V, tudo que eu alterasse nessa segunda peça, a peça original também seria alterada, e não é esse o objetivo. Eu vou movimentar um pouco para cima e clicar OK. Vou trocar o nome aqui para superior. E agora eu posso modificar apenas algumas características, que é retirar esse fundo e mudar aqui o chanfro da parte interna. Então, para isso, eu vou clicar nessa bolinha na frente da peça. Então, agora nós estamos dentro da peça superior, não mais utilizando a base. Iremos deletar o último chanfro, botão direito Delete, bem simples. Vamos tirar a visibilidade da base para não nos atrapalhar. Aqui na segunda extrusão, iremos segurar o botão Ctrl pressionado, iremos tirar a seleção da base. Assim, teremos apenas esse fundo onde o disquete irá apoiar. Clica com OK. Ela já está aqui na posição superior. Nós já temos
o fundo, e aquele chanfro que tínhamos aplicado na face, ele já automaticamente selecionou e já fez o acabamento interno também. Iremos agora voltar com a visibilidade da base e do nosso disquete que já havíamos criado. Eu vou tirar daqui o Ungrounded do disquete e colocar na base. Assim a base não irá movimentar. Vou voltar aqui no projeto original. Assim o nosso disquete pode movimentar e a base estará fixa. Vamos começar a montagem, clicando no botão Joint. Pode passar o mouse aqui na base, na superfície inferior, segurar o Ctrl e clicar nesse quadrado. Ele é o centro da face. Iremos também fazer o mesmo com a base, segurar o Ctrl. Iremos travar os dois pelo centro. E agora iremos movimentar menos 93,5 dividido por 2. Aqui na visão superior podemos ver que ele irá encaixar perfeitamente na base. Pode clicar em OK. E para economizarmos tempo, irei usar a ferramenta Rectangular Pattern. Pode capturar a posição. Circular Pattern. Vamos trocar para componente. Clicar no disquete, aqui na árvore. E no eixo Z, vamos mudar para 4. Assim teremos os 4 disquetes já na posição original. Eu vou copiar o primeiro disquete, Ctrl C, Ctrl V, uma cópia direta, que eu sei que não vou precisar fazer nenhuma alteração, eles podem continuar com uma cópia simples. Agora, para montarmos esse último disquete, também utilizarei a ferramenta Joint, mesmo processo, passar o mouse na nossa face, clicar no centro, vou travar com o centro da nossa base e movimentá-lo 16 milímetros. Que é a distância que criamos lá nos primeiros sketch que fizemos. Então, ele já está encaixado. E para finalizar a montagem, iremos utilizar aqui a ferramenta Joint. Seguro com Ctrl, clico no centro da peça. Mesmo processo com a base. Seguro Ctrl e clico com OK. Iremos subir essa peça 94 milímetros. E rotacionar 180. E confirmar com OK. Assim temos a nossa peça já no local exato. E para conferir que não tem nenhuma interferência, iremos utilizar interferência. E vamos selecionar aqui todos os componentes do nosso projeto. Você pode ver que não existe nenhuma interferência entre eles, então eles estão encaixando. Essa foi uma forma que criei aqui para reutilizar aqueles disquetes que todo mundo tem na gaveta parado. Você pode fazer toda a parte de impressão das peças e depois encaixar, e pode dar um pouco de utilidade para aqueles seus disquetes que estão parados. Se você gostou desse vídeo, tem aqui no link da descrição para você fazer o download dos arquivos. Deixe um like aqui no vídeo, se inscreva para receber novos vídeos com novos projetos. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.